Pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Olá, queridos ouvintes! Chegamos ao nosso último episódio do nosso podcast Raízes da Ibiapaba. Hoje vamos abordar um tema crucial: as atuais dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas. Temos conosco um convidado muito especial, professor e advogado Tomás Ferreira. Tomás, poderíamos nos falar sobre os principais desafios que os indígenas enfrentam atualmente? Olá, Samir, tudo bem? Samir, os principais desafios que os indígenas enfrentam atualmente, a gente pode destacar a questão da invasão das terras indígenas. Atualmente, os indígenas constantemente estão em conflito, né? Estão sendo conflitados, aliás, pelos invasores, que têm interesse em dominar essas terras, que, de uma certa forma, como são áreas de proteção ambiental, tem uma certa preservação ali em relação às árvores, em relação a determinados minérios e tudo, e aí acaba sendo rica em recursos naturais, fortalecendo assim a ganância e o interesse de pessoas que vivem da exploração invadir essas terras. Por isso, inclusive, acontece constantemente mortes de indígenas por motivo dessas invasões e também até mesmo de pessoas que não são indígenas, como é o caso lá do Dom Filipe, que foi assassinado, que era trabalhava na proteção dos indígenas, e do Bruno também, que foi assassinado junto com ele há um tempo atrás. Uhum. Compreendemos a gravidade desses desafios. Você poderia nos falar sobre a legislação atual que visa proteger os direitos e territórios dos povos indígenas? Sim, Samuel, é uma satisfação responder essas questões legais, né? Porque apesar da situação da lei, né, às vezes ser até difícil de ser cumprida em determinados lugares, por falta de uma proteção coercitiva melhor. Mas existem as leis que a gente pode estar destacando aqui. Quais são os principais documentos legais que asseguram os direitos dos indígenas no Brasil? A princípio é interessante falar sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante os direitos do indígena, inclusive na época da elaboração da Constituição Federal foram chamadas várias categorias de vários povos, várias categorias de pessoas para ajudar na formulação da Constituição Federal, inclusive os representantes indígenas, que também foram chamados pessoas para representá-los. Então, ocorreu essa participação conjunta de representantes da população e isso até, por esse motivo, foi dado o nome da Constituição Federal de Constituição Cidadã, né? Mas, além da Constituição Federal, tem o Estatuto do Idoso, que foi criado com a Lei 6.001 em 1973, bem antes da Constituição Federal. Existe a Convenção 169, que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, cujo Brasil também participou, e tem também o Decreto 7.747 de 2012, que dá essas garantias aos indígenas, além de várias decisões judiciais, de questões judiciais que acabaram sendo decididas pelo STF, que é a última instância no processo judicial. Sim. Qual o papel da Constituição Federal de 1988 em relação aos direitos indígenas? A Constituição Federal ela veio para dar uma garantia maior ao indígena, inclusive na demarcação de terras, porque constantemente havia conflitos de pessoas querendo dominar essas terras que eram dos indígenas. Então ela veio garantir essa proteção da demarcação das terras indígenas e também veio garantir que fosse assegurado os direitos e a preservação da cultura indígena de cada povo, de cada tribo. O que é o Estatuto do Índio e qual é a sua importância?
Pronto, como eu falei, o Estatuto do Índio ele foi criado através da Lei 6.001 de 1973 e esse Estatuto do Índio, como ele foi criado bem antes da Constituição Federal, precisava ser incluso na lei maior, né? A Constituição Federal a gente chama de Carta Magna, que é a carta maior do país, é a maior lei do país. Todas as outras leis têm que obedecer a ela. Então, foi feito o estatuto, mas não estava as garantias na Constituição Federal, que foram inclusas em 1988. No entanto, o estatuto do Índio ele vem defender também questão das terras, né, temas como a questão das terras, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da preservação da cultura do índio. Então, de uma certa forma, esse estatuto ele é fundamental na proteção do índio. O que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em relação ao marco temporal? Pronto, existem várias questões judiciais, né, várias ações judiciais para buscar saber qual era o tempo de marcação do reconhecimento das terras indígenas. Qual era esse tempo? Por exemplo, atualmente, se os indígenas invadem uma propriedade que não era considerada dos indígenas, pode ser considerado deles? Não pode. Por quê? Porque o limite foi na promulgação da Constituição Federal. Os indígenas que se encontravam em determinadas terras até a promulgação da Constituição Federal, essas terras são consideradas dos indígenas. E aí basta ser reconhecido para assegurar essa garantia desses povos que vivem situados, que vivem naquela terra. Que, inclusive, né, é muito comum a gente ver nos livros de história a questão do indígena, ele acaba necessitando de um espaço maior para ele manter a cultura dele. Então, o indígena, para ele manter a cultura dele, não dá para ele viver num espaço que não tenha preservação. Então, ele necessita de um maior espaço de preservação para ele poder viver. E aí, essas terras que os indígenas estavam até na promulgação da lei, da Constituição Federal de 1988, essas terras são consideradas terras indígenas. Sim. É importante conhecer essas leis e garantir sua aplicação efetiva, né? É ótimo saber que existem esforços para apoiar essas comunidades. Obrigada por compartilhar essas informações tão importantes conosco e a você, caro ouvinte. Esperamos que tenha gostado desse episódio. E lembre sempre da importância de apoiar e se informar sobre os direitos dos povos indígenas. Professor Tomás, a gente agradece muito toda a nossa equipe por você ter aceitado esse convite. Eu agradeço a você, Sammy, e também aqui agradecer a professora Leiliane e o professor Luiz Carlos por ter me feito esse convite e espero ter contribuído para o tema que vocês estão Bastante, muito obrigada. E a todos os nossos ouvintes, obrigado por nos acompanharem nessa jornada.